Bom, todos nós somos procrastinadores de alguma forma. E hoje eu quero trazer para você nesse vídeo uma ideia diferente, de que você não vai deixar de ser um procrastinador, mas sim procrastinar nas coisas certas. Então se tornar um melhor procrastinador. E essa ideia eu não estou tirando da minha cabeça do nada. Eu vou trazer aqui para vocês o quarto capítulo do livro 4.000 Semanas do Oliver Burkeman, que esse capítulo é exatamente tornando-se um melhor procrastinador. Ele vai começar esse capítulo falando que o maior problema da gestão de tempo não é a gente conseguir fazer tudo, mas sim escolher de maneira mais sábia possível o que a gente não vai fazer e o que a gente vai fazer, e conseguir ficar bem com isso. Ele resume isso com a frase: precisamos aprender a nos sair melhor em procrastinação. E que algum tipo de procrastinação é inevitável. Só que a maioria de nós procrastina demais, né? Procrastina em tudo e não consegue sair dessa armadilha que a gente entra. Só que antes de dar continuidade nesse assunto aqui da procrastinação, eu preciso voltar rapidamente no capítulo 3, que ele fala sobre enfrentar a finitude. E se você está acompanhando os outros livros, né, dessa série que eu já fiz, ele passa muito tempo falando sobre você tem que aceitar a sua finitude, que o seu tempo é limitado. E aqui ele vai passar um bom tempo falando uma questão mais filosófica, mas eu preciso falar de um conceito que ele vai trazer aqui, que é o tempo emprestado. Que tudo que a gente tem é tempo emprestado porque o tempo não é nosso. E eu vou ler uma passagem aqui que ele deixa que é muito importante, que é a seguinte: que toda vez que a gente tenta ser o senhor do seu tempo, né? Poucas coisas são mais enfurecedoras do que uma tarefa ou um atraso que lhes são impingidos contra a sua vontade, sem respeito pelo cronograma que você penosamente inseriu em seu notebook super caro. Mas quando, em vez disso, você presta atenção no fato de que está na posição de ter, em primeiro lugar, uma experiência irritante, as coisas podem parecer muito diferentes. E aqui nessa parte do livro ele começa a falar exatamente nessa mudança de perspectiva, de que ao invés de você pensar que você está perdendo o seu tempo com pequenas coisas que acontecem e tiram você do seu cronograma, na verdade quando você pensa que você nunca teve direito a esse tempo, porque você não escolheu nascer, você não escolheu muitas coisas da sua vida até então, e você também não escolhe até que ponto você vai estar aqui, você pode morrer a qualquer momento, tecnicamente, né? Porque estar vivo quer dizer que pressupõe que você pode morrer. Então você passa a pensar que, ao invés de reclamar por esse tempo que está sendo tirado de você, você agradeça pelo fato de você ter esse tempo, porque você pode estar aqui ainda, então você pode usufruir dele, independente de como seja. E aqui nesse capítulo ele passa também mostrando alguns acontecimentos na vida de duas pessoas, na verdade, relacionado a essa questão de coisas que aconteceram na vida deles e que eles pensaram eu poderia ter morrido nesse momento, ou de uma pessoa que eles gostam muito e aquela pessoa percebe que vai morrer e começa a dar mais valor para a vida, mais valor ao tempo que elas têm, que agora elas sabem que é muito mais limitado do que elas imaginariam que seria. E muitas outras coisas passam a não fazer mais sentido. Então, só para dar contexto, porque isso vai ser importante para as coisas que ele vai falar. Beleza, então continuando aqui na parte da procrastinação. Bom, aqui ele vai entrar num assunto bem polêmico, que é a mentira das pedras no jarro. Não sei se vocês já ouviram essa parábola, mas eu vou contar aqui que um professor ele chega numa sala de aula e aí ele traz um jarro e algumas pedras e areia. E aí ele pergunta para os alunos se é possível colocar todas aquelas pedras e toda aquela areia dentro desse jarro. E aí os alunos começam, né, a tentativa e tudo mais, e ninguém consegue colocar tudo dentro desse jarro. E aí o professor pega, tira tudo dentro do jarro e começa a colocar na maneira certa. E aí ele coloca as pedras grandes primeiro e depois começa a colocar a areia dentro desse jarro e a areia vai se espalhando no meio das brechas dessas pedras e enche esse jarro com as pedras e as areias. Essa é a parábola. E aí o que ela traz? Traz que para você conseguir fazer todas as coisas que você quer, você precisa primeiro fazer as mais importantes, que seriam as pedras grandes, para conseguir encaixar as outras coisas, que seria a areia. Beleza. Só que aqui o Oliver diz que isso é uma mentira. Porque essas pedras grandes,
nessa parábola, elas são finitas. Tem uma quantidade específica que esse professor já sabia que ia caber nesse jarro. Só que na nossa vida, essas pedras grandes, elas não têm uma quantidade limitada. A gente normalmente sempre surge com mais coisas importantes que a gente quer colocar dentro da nossa vida do que realmente a gente pode fazer. E aqui ele vai trazer 3 princípios para você conseguir diferenciar o que é importante e como você vai focar nessas coisas, né? Aqui ele fala ó, que a questão essencial não é como diferenciar entre atividades que importam e aquelas que não importam, mas sim o que fazer quando coisas demais parecem ser, pelo menos, um pouco importantes. Fazendo uma pausa rápida aqui nesse vídeo, eu queria convidar vocês para a comunidade no Discord que eu criei, para a gente começar a conversar mais sobre os livros que eu trago aqui, sobre os assuntos de organização, escolhas, até também a criação de conteúdo aqui no YouTube, que não é um assunto que eu vou trazer aqui, mas a gente pode conversar lá dentro da comunidade. Também vou colocar todos os links que eu trago nos vídeos e qualquer recomendação de conteúdo extra e o principal, poder me aproximar mais de vocês. Então, quem quiser entrar na comunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição e também tem no link do perfil, beleza? Voltando para o vídeo. O princípio número 1, quando se trata de tempo, é pague a você primeiro. Isso aqui vem do mundo das finanças, né? Ele até coloca aqui que ele roubou isso ele pegou emprestado isso, né, da Jessica Abel, que por si pegou do meio das finanças, que provavelmente vocês já devem ter ouvido também, né? Que quando você vai guardar o seu dinheiro, você precisa primeiro retirar o que você vai guardar, ao invés de esperar para ver se vai sobrar dinheiro para você guardar. E isso acontece também no meio do tempo. Se você esperar que depois de você fizer tudo do seu dia vai sobrar um tempo para realmente focar nas coisas que são importantes, isso provavelmente nunca vai acontecer. E se você fizer o oposto, você encontrar um período de tempo para você limitar aquilo e colocar no que é mais importante, aí sim você vai começar a conseguir fazer essa coisa. Primeiro você tem que definir o que é importante para você, quais são essas ações que são inegociáveis para você. Então, por exemplo, eu decidi começar esse canal. Então, se isso é algo importante para mim, eu tenho que colocar ele como um horário fixo na minha agenda para fazer as coisas necessárias para o canal funcionar. Então, eu tenho que colocar um tempo para gravar, tenho que colocar um tempo para editar, publicar e responder comentários, por exemplo. Eu estou limitando esse tempo para fazer isso. Eu coloquei na minha agenda. Enfim, esse é o primeiro princípio. Pague você primeiro. Então escolha o que é importante para você e tire esse tempo para você, independente de todas as outras coisas que você tem para fazer. E o segundo princípio é limitar o número de trabalhos em andamento. Ah, esse aqui é complicado, porque a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente quando a gente pega e decide, nossa, agora eu vou focar no que eu quero. E aí começa a ter várias coisas que você quer fazer. Por exemplo, começar a ir na academia, começar a ler, começar a estudar, começar a criar conteúdo, ter um novo negócio, começar a aprender sobre IA. Estou falando temas que são comuns para mim, tá? Para você pode ser outras coisas nesse caso. E o que acontece? Quando você tem muitos projetos ao mesmo tempo, você começa em um projeto. Quando aquele projeto começa a ficar muito difícil, você faz o quê? Você meio que para aquele projeto e pula para outro, porque você sabe que tem aquele outro também para fazer. Você tem essa sensação de controle que você está avançando em todos eles, mas na verdade você não está avançando em nenhum. Porque quando chega na parte que você vai ter mais dificuldade naquele projeto, você sabe que você pode parar e ir para outro. E aí você fica fazendo isso constantemente. E normalmente são essas partes mais difíceis, mais desafiadoras que fazem realmente a gente ter um avanço significativo em qualquer coisa na nossa vida. E aqui a solução que ele traz para isso é você colocar um limite superior de tarefas que você pode fazer, que ele coloca que são de 3. Então você vai definir 3 tarefas que você pode fazer apenas. Imagina que é um Kanban, né, da sua vida. Tarefas a fazer, você vai deixar só 3 tarefas. Todas as outras que você ainda tem em pendências vão ficar em pendências. Você não pode fazê-las ou colocá-las a serem feitas se você não remover ou finalizar uma dessas 3 que estão para serem feitas. E aqui ele coloca que essa questão não é para te obrigar a terminar absolutamente tudo que você começa, e sim banir o mau hábito de manter um número sempre crescente de projetos semi-finalizados em banho-maria. E além dessa lista, né, essas 3 coisas que você quer fazer, você tem que quebrar essas coisas que você quer fazer em coisas menores. Aqui, por exemplo, antes ele escrevia, né, nas atividades, tipo, escreva um livro,
mude de residência, como as tarefas em andamento. Só que isso é algo que vai demorar muito para ser feito, não é algo que é um único passo. São muitos pequenos passos para isso acontecer. Por exemplo, escrever um livro. São muitas etapas. Então você precisa quebrar isso em pequenas tarefas para você ir fazendo e ter essa sensação que você está finalizando. Isso aqui é uma maneira que ele está mostrando que é algo para ser atingível e você não ficar paralisado na frente dessa tarefa. Depois, aqui é o que eu estou seguindo para fazer para vocês, é só como eu crio o roteiro. E vamos agora no terceiro princípio, que é resistir à sedução de prioridades medianas. E aí ele fala aqui que tem uma história que é atribuída ao Warren Buffett, mas ele não sabe realmente se foi ele que fez isso, ou se realmente essa história existiu, ou só inventaram, mas beleza. Bom, aqui nessa história, o Warren Buffett está no avião, e aí o piloto pergunta para ele como definir prioridades. E aí ele responde que ele precisa fazer uma lista com 25 coisas que ele quer na vida. E depois ele vai ordenar essa lista do mais importante para o menos importante. E depois de fazer essa lista, ele vai focar nas 5 primeiras coisas e ignorar todas as outras que vierem logo abaixo dessas 5 principais. Porque todas essas outras tarefas que estão ali em sexto, sétimo, elas são tarefas que são sedutoras o suficiente para você querer colocar a sua atenção, o seu tempo, mas não são importantes o suficiente para estar no cerne da sua vida, para ser a coisa mais importante. Então, você tem que evitar o máximo possível a essas seduções das tarefas medianas, que são as que você vai ter vontade de fazer, mas você não tem a vontade que elas sejam o principal foco da sua vida. E um ponto que ele traz aqui é que a gente acredita que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente vai escolher só entre coisas que a gente quer fazer e coisas que a gente não quer fazer. Mas na verdade, a gente vai ter muito mais chance de ter que escolher entre duas coisas que a gente realmente quer fazer. E essa é a parte mais difícil. É você resistir às coisas tentadoras que você realmente quer fazer em prol das coisas que você quer fazer e são muito importantes, que são as principais, que estão dentro dessas 5 primeiras. E aqui ele diz, né, que você não precisa exatamente seguir a regra de linkar todas as 25 coisas que você quer fazer, tanto que ele não faz isso. Isso faz parte da história aqui, né, que ele está trazendo como contexto. Mas ter em mente as coisas que você acha mais importante e colocarem elas como principais toda vez que você decidir entre alguma coisa. Bom, pode parecer que a gente ainda não chegou na questão de procrastinação, mas tudo isso aqui está linkado a exatamente isso. Agora ele vai falar sobre a perfeição e a paralisia. E, querendo ou não, a gente procrastina porque a gente paralisa frente a muitas coisas. E aqui ele vai deixar claro que existe 2 tipos de procrastinação. A procrastinação, que vai te ajudar a ignorar tarefas que você não deve fazer, e a procrastinação, que é ruim, que é a que te impede de fazer as coisas, porque você vai pensar em algumas questões de não ser bom o suficiente, de o que você vai fazer não vai alcançar as suas expectativas, do que as outras pessoas vão achar e coisas do tipo. E aqui ele traz uma fábula para representar isso, de um arquiteto lá na Pérsia, que ele criou o projeto da mesquita mais impressionante possível da época, que várias pessoas chegavam para querer construir aquela mesquita, para investir na construção. Só que ele acabou pegando esses projetos, admirando eles por um tempo e depois decidindo pegar e tacar fogo nesse projeto, porque ele acreditava que ninguém seria bom o suficiente e com as limitações que existiam, também não seria possível replicar exatamente da maneira que ele projetou e que ele imaginou aquele projeto. Então ele preferia que aquilo nunca saísse do papel, porque nada que fosse construído seria bom o suficiente para ele. Não chegaria aos pés da perfeição que ele projetou e que ele imaginou. E se você está procrastinando algo exatamente por achar que isso nunca vai suprir as suas expectativas, então você pode parar de procrastinar porque nunca vai. E aqui ele deixa claro da seguinte forma, ó. A julgar pelos padrões falhos da sua imaginação, você definitivamente não fará um trabalho bom o bastante. Então você também poderia começar. Na nossa mente, a gente sempre vai projetar de uma maneira
muitas vezes acima da nossa capacidade ou da capacidade possível de ser realizada, porque na nossa mente a gente pode fantasiar, a gente pode imaginar coisas que você não tem limites. Na sua mente você não tem limite. Para colocar isso em prática, a gente tem limitações. Ó, imagina quantas vezes você já não assistiu um vídeo que você imaginou que, isso aí eu consigo fazer. Só que, na verdade, só na sua mente você consegue fazer. Porque quando você está olhando aquele vídeo, você consegue se imaginar fazendo aquilo. Mas não é porque você se imaginou fazendo que você realmente tem as habilidades necessárias para fazer. E esse tipo de procrastinação, ela não fica somente na área do trabalho. Ela pode ir na parte do relacionamento, tanto que ele dá aqui um exemplo do Kafka, que é um pouco extenso, e depois nessa parte aqui, na inevitabilidade da acomodação, ele vai falar um pouco sobre relacionamento também. Eu não vou entrar nisso porque é um assunto muito mais complexo e que talvez desse um vídeo só sobre isso, mas ele fala um pouco sobre a acomodação. E na nossa sociedade, a gente vê a questão da pessoa ficar acomodada como algo extremamente ruim. Só que aqui ele cita que em algum momento você vai se acomodar em questões da sua vida. Você não vai estar incomodado o tempo todo. E isso até não é muito saudável. O Jacob Petri até fala sobre isso, que se você só consegue avançar quando você se sente incomodado com algo, quer dizer que você vai viver uma vida de inconstante insatisfação. E aí você quer passar uma vida de eterna insatisfação, para você sempre estar avançando, tem que existir uma outra maneira. E para finalizar, ele deixa a seguinte frase: quando você não pode mais voltar atrás, a ansiedade vai embora, porque agora só existe uma direção a seguir, em frente, para as consequências da sua escolha. Bom, e assim eu encerro esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários o que você achou e me siga se você quiser mais conteúdos como esse. Até a próxima!